isso aqui? Café? Não. Nada de café. Biscoito? Também não. O que é isso aqui? Isso é a urna X. A urna do projeto X. A urna que vai selecionar os critérios que vão ser utilizados na decisão do terceiro lugar da Copa do Mundo X. Zé Bonner, eu não podia estar mais nervoso. Chega mais para cá, vamos dar de Galvão Bueno aqui, que é um momento histórico aqui do nosso projeto, onde nós estamos agora totalmente inovador. Não sabemos quem é o terceiro lugar, não sabemos quem é o campeão. Temos aqui o nosso supercomputador que vai processar os dados e na hora, agora ao vivo, live from New York, vamos selecionar os critérios da Copa do Mundo, que vai decidir esse... Cara, tô muito nervoso. Tô nervoso. Quer segurar o ano um pouquinho? Segura aí, porque... Será que eu posso? Moleque, isso é muito histórico, gente. Você está acompanhando os vídeos até agora. E aí, Zé Bonner, considerações iniciais aí pra gente poder dar pontapé inicial. O que você tem a falar? Cara, comentário meio Ronaldo aí, mas eu acho que quem tem os melhores índices ganha, que o país que é mais desenvolvido ele tem mais chance E dá pra mostrar que quem tem mais hospital pode ganhar a Copa, né? O hospital aqui ganha a Copa. Aqui né? ganha a Copa, gente. Isso aqui já é a revolução aí, né, cara? Realmente é uma Copa revolucionária. Galera, vamos então aqui explicar pra você como é que vai funcionar. Na disputa do terceiro lugar, 5 critérios vão ser escolhidos. Todos os critérios da Copa do Mundo X estão aqui, todos usados desde a fase de grupos até a semifinal. E agora nós vamos escolher na hora, pensar, o computador vai processar os dados e a gente vai jogar no quadro para você e vamos descobrir quem vai vencer essa parada na Copa do Mundo X no terceiro lugar, né? Lembrando, né, pessoal, que a Coreia ela foi eliminada pela Austrália, é isso, Zé Bonner? Eu estou equivocado. Isso. E a Rússia foi eliminada pelo Japão, perfeito? E esses dois vão estar fazendo a final daqui a pouquinho, você vai assistir. Vamos lá, Zé Bonner? Vamos lá. Zé Bonner, Eu tô nervoso, hein? eu vou segurar a urna e você vai selecionar, um por um. Mão de gordo não cabe aqui não, né? Vamos lá. Zé Bonner, mostra lá pra galera, para o pessoal ver exterior. que é totalmente idôneo. Câmera, tá dando para pegar aí ou é melhor chegar mais perto? Chega mais perto, Zé Bonner, vai lá, leva lá pro pessoal ver que é realmente o comércio exterior, que foi o primeiro critério escolhido para a decisão do terceiro lugar. Zé Bonner está dispensando e vamos agora dar uma mexidinha. Vai lá, Zé. Nervoso, hein, cara? Muito nervoso. Desemprego. Desemprego é o segundo critério da Copa do Mundo X. Emocionante. Vamos lá, faltam 3 critérios. Dá aquela mexidinha. Deixa eu virar um pouquinho para te ajudar. Valeu, agora ficou bom. Vendo 2. Isso. Dispensou. E agora, Zé Bonner? Gastos militares. Gastos militares. Lembrando a você que no Projeto X, quem gasta mais com estrutura militar perde, ok, pessoal? Aqui é Projeto Solov. Vamos para o quarto critério, penúltimo critério. Saúde per capita. Saúde per capita. Mais um indicador social, né? Parece aí que a nossa urna X ela está preferindo indicadores sociais, né? Que a gente valorizou bastante, é interessante. E agora para fechar? Exportação de alta tecnologia. Exportação de alta tecnologia. Gente, eu não vou mentir para vocês, eu tô arrepiado. A coisa é histórica, é séria. Vamos aqui definir quem é a terceira maior potência entre as 32 seleções que participaram dessa árdua Copa do Mundo X. Zé Bonner, coloca a nossa Urnax ali no canto. E vamos pouco a pouco aí tacar ficha nesse embate, né? Pessoal, primeiro quesito foi o quê? Comércio exterior. Bom, aqui a gente vai brincar novamente, defender um lado ou outro, mas a ideia é a gente poder amarrar, né, o total e informar você o máximo possível. Mas vamos fazer só uma lembrança aqui como é que ficou então. Só Isso. pra gente lembrar aqui. Beleza, vamos lá então. Vamos lá, a gente começou com comércio exterior. Isso. Né? Lembrando que a gente está falando aqui de países do Pacífico, né? Uma coisa bem que a gente tentou valorizar, né? Essa saída, na verdade,
da Europa e essa mudança desse eixo aí. Saída do foco do Atlântico e jogando para o Pacífico, né? Pacífico. Situação bem interessante. Os 4 países, pessoal, que ficaram nas semifinais são países do Pacífico. É bom a gente, né, relembrar essa questão, né? Isso é muito importante. O segundo o quê? Comércio Desemprego? exterior, então, o segundo, o desemprego. Isso. Então esses já foram. Terceiro, gastos militares. Isso. Também já foi. Saúde per capita, certo? O quanto e o último, de dinheiro se fechamento. gasta por habitante no país. Isso. Exportação de alta tecnologia, né? Beleza, pessoal? Também Então esses são os 5 bastante. critérios. O computador está processando os dados aqui, né? São muitas informações. Foram 32 seleções, né? Foram na primeira fase 5 critérios, 5 nas oitavas, 5 nas quartas, 5 na semi, ou seja, tivemos aí 20 critérios sendo selecionados, né? Um pente fino foi passado. E vamos começar batendo bola então, né, Zé Bonner? Sobre o comércio exterior a respeito desses 2 países que fazem parte aqui da disputa em terceiro lugar. Zé Bonner, começa falando aí sobre a Rússia em relação ao comércio exterior. Bem, a gente sabe que na verdade a Rússia tem um destaque muito favorável frente à liderança da CEI, né? Da Comunidade dos Estados Independentes, onde na verdade os países que faziam parte da URSS são grandes consumidores e há na verdade essa aproximação da Rússia com os BRICS, né? Esse favorecimento e da União Europeia, né? Então a Rússia vai ficar aqui em 8º lugar no nosso maravilhoso comércio exterior. E aí, Thiagão? Gente, a coisa já começou dramática, já começou. Meu irmão pegando função falando, por que eu estou falando isso? Citando, parafraseando Wesley Marinho. Gente, a Coreia do Sul, né, é um país que emergiu a partir da década de 70, dentro da lógica, né, dos chamados tigres asiáticos, né, que foram países que receberam pesados investimentos japoneses durante o choque do petróleo, né? Foi um momento crítico, onde os custos de produção no Japão aumentaram, a Coreia passou a receber indústrias japonesas, transformando-se numa plataforma de exportação. Hoje a Coreia do Sul, depois de ter recebido investimentos de países do mundo inteiro, torna-se cada vez mais um país autônomo, exportando produtos a partir dos seus chaeballs. O que são chaeballs? São seus grandes conglomerados empresariais, simbolizados aí como se viu na semifinal, né, pessoal? Como o Zé gostou de ficar ali brincando, né? A Hyundai, a Kia, Samsung, LG, que são grandes empresas de exportação. Você, nesse momento, pode estar vendo esse vídeo num aparelho de uma dessas empresas que eu citei. Então, é realmente um poder de exportação muito grande. Só que aqui a gente vê algumas diferenças, né? Enquanto a Rússia, como o Zé mencionou, ele tem uma lógica de exportação um pouco mais primária, né? Inclusive abastecendo a Europa, né, com gás natural, com petróleo, a Coreia do Sul ela está mais ligada à lógica dos bens industrializados, né? As plataformas de exportação. E, pessoal, a Coreia do Sul ficou em 7º lugar na Copa do Mundo X do Comércio Exterior. Isso foi fantástico, né? Porque mostra o quanto que há um equilíbrio entre esses países participantes das semifinais, né, pessoal? Marcando aqui o primeiro gol, mas você vê que a coisa não foi fresquinha, não, né? É aquele gol chorado, né, Zé Bonner? Que vai de bate e rebate na área. Exatamente. Bom, vamos lá então. Qual o próximo critério, Zezinho? Agora a gente vai falar sobre desemprego, né? Interessante notarmos aqui que a Rússia, ela vem, na verdade, num processo de reestruturação, né? A gente sempre lembra aí do finalzinho da década de 90. Esse país ele está saindo daquele governo socialista, indo para essa nova lógica, né, capitalista. Então a gente pode dizer que a Rússia, na verdade, ela vem se reestruturando, ela vem tentando aí recuperar esse tempo perdido. Sim. Logicamente, nós ainda vamos ter uma disparidade, né, muito grande frente às áreas russas, né? Tanto que você vai ter essa aglomeração da população nessa área mais para o oeste, próximo ali da Europa. Então, na verdade, a Rússia ela é um país que tende a produzir empregos, sim, mas não num grande volume, né? Então, na verdade, termos de desemprego, a Rússia ela tem um índice baixo, que é de 6,6%, mas a gente sabe que
verdade, esse país tem potencial aí para reduzir ainda mais esse índice de desemprego. A Rússia, ela sofreu duas pancadas fortes, né? Primeiro que ele é um país que é metade europeu, então Europa e desemprego, a Rússia conseguir 6,6% é algo que tem que ser aplaudido. Segundo que, um dado importante, no ano seguinte à crise de 2008, no ano de 2009, a Rússia teve o pior déficit de crescimento no mundo, menos 9%. Enquanto a China, absurda, durante a crise cresceu 9%, a Rússia decaiu 9%. E o Brasil ficou naquela marolinha, lembra que o Lula falava? Ficou ali em 0%, não decaiu. Então a Rússia está ainda se recuperando nesse cenário, né? Para a Coreia, pessoal, a situação ela nunca foi muito desvantajosa, porque, como nós falamos, desde os anos 70, esses países ali da bacia do Pacífico, né, do Sudeste Asiático, vêm gerando muitos empregos a partir dessas plataformas de exportação, né? Então, há uma lógica, uma tendência que os locais que apresentam melhores condições de oferta de força de trabalho, isso aí foi questãozinha da UERJ nesse ano de 2014, é justamente a região ali da Ásia, né? Os países que compõem a Ásia, principalmente ao leste, né? E ao sudeste. Então, a Coreia, pessoal, ficou com 3,4% de desemprego, né? Realmente uma média muito baixa, anormal para um padrão de crise internacional, e marca mais um gol na Copa do Mundo. Tu vai falar, pô, Thiago, tá dando aí 2-0, mas você vê que são taxas próximas, gente. A coisa tá muito nivelada e emocionante, né? Você vira aí, né? Que tá bravo, tomar goleada. Pode. Vamos lá. Bom, próximo quesito, Zé. Vamos lá, agora os gastos militares. Começa daí, só para explicar antes, né? É isso aí. Quem gasta mais, infelizmente, é que perde, né? Para os critérios aí do pessoal que é mais militarizado, gosta de uma trincheira, a Copa do Mundo X, né, vai desanimar um pouco esse cara, porque, na verdade, a nossa intenção é mostrar que nós temos que investir em outros segmentos, como P&D, como alta tecnologia, emprego, estrutura social, e não voltar-se para guerras, que é uma lógica imperialista, lamentavelmente, ainda muito presente. A Coreia do Sul, pessoal, apesar disso, ainda tem que manter uma média de PIB ligado ao gasto militar muito elevado, né? Você pega, por exemplo, o Japão tem 1% do seu PIB. A Coreia ela vai ficar aí com 2,8% do seu PIB em gastos militares. Por quê? Assiste lá a semifinal, o Zé lembrou muito bem essa questão. Você tem uma rivalidade com o Norte, extremamente militarizado e nuclear, e o Sul não pode dar mole. Por quê? Constantemente existem ameaças de guerras, então o Sul precisa apresentar um poderio em relação ao Norte, porque como o próprio Zé falou na semifinal, Coreia do Sul é um entreposto americano estabelecido durante a Guerra Fria, com investimentos econômicos, mas também militares, né? A Guerra da Coreia mostrou isso, então essa fatia aí de quase 3% é bem alta, né, Zé? E a Rússia, Zezinho? Na verdade, a Rússia a gente precisa lembrar que é um inimigo recente norte-americano, né? Eles ainda têm essa rivalidade. Se é que não é até hoje, né? Então, essa rivalidade, tanto que você não encontra bases militares na Rússia. Se encontra em qualquer ponto da Terra, mas a Rússia ainda não. É muito importante a gente falar, né? Como já foi falado aqui no Projeto X, a ideia da Ucrânia agora, né? Um país que está na mídia, né? E que a Rússia foi anexar uma partezinha ali do sul. Houve uma rivalidade, assim, um conflito entre esses dois países, mostrando o poderio bélico, né? Então a Rússia, ela ainda se envolve muito em questões militares. A gente sempre lembra aí das Chechênia, Ossétia do Sul. Então há, na verdade, ali esse conflito, né? Porque é um país que está a gente pode dizer isso, que ele ainda está reformulando as suas fronteiras, né? Sim, então, na verdade, o tempo todo vai haver essas pressões ali, e por conta disso a Rússia mete 4,4% do seu PIB em gastos militares. Aqui, pessoal, é mais um gol para a Coreia, né? Porque não teria como ser diferente, né? Acho que a Coreia perderia para qualquer país aqui, mas a Rússia talvez seja o mais militarizado dos países aqui, né, das finais da Copa do Mundo X. Tanto que ela fazia parte do G8 por causa do seu poderio militar, né, mestre? Então, é uma questão a ser frisada aí, né? Bom,
vamos agora então para, né, o supercomputador está ali processando. Peraí, gente, aqui não tem aquele bonequinho, né, da Copa do Mundo, porque a gente acha tosco aquilo, né? Imagina eu conversar com um boneco, né? Eu poderia trazer um boneco aqui, temos recursos tecnológicos. Não é legal, né? Tu queria conversar com um boneco? Não. Porque os caras ficam fingindo para você que estão falando com o Davi Luiz, né? Quando não é, né, gente? É um boneco, é robô. Eu né? até trouxe o meu boneco, mas não dá para conversar. Bom, vamos falar então de saúde per capita, né? Que é um investimento de capitais por habitante em relação à estrutura de saúde, né, pessoal? Nesse quesito, galera, a Coreia do Sul ainda está buscando uma evolução, porque é um país, como eu falei, de industrialização recente, ainda está se assentando em termos de desenvolvimento social, tem muitas mazelas, né, pessoal? O pessoal até brinca aí que toma sopa de cachorro, né? Realmente você tem ainda umas situações bastante pitorescas, né, exóticas na qualidade de vida sul-coreana, porque é um povo que tem uma tradição ali, né, que ainda está sendo transformado. Ninguém está aqui defendendo que transformar tradições seja algo positivo, mas é uma condição, né, que é inerente ao capitalismo. Nesse quesito, a Coreia do Sul ainda está num cenário mediano, né, com um investimento aí de saúde por pessoa na faixa de 1.616 dólares por pessoa. Isso aí dá pra gente mais ou menos a 33ª colocação mundial, que não é tão baixo, né? De 195 países, não é tão baixo. E a Rússia, Zé? Falando de saúde, na verdade, a gente apresenta aqui um dos fatores responsáveis, né, pelo fim da URSS, ou seja, a URSS ela investia tanto no bélico que ela deixou de investir no social. Sim. E por conta disso a população, né, ela começou a fazer severas críticas a isso. E até hoje você nota, né, Thiago, que a Rússia ela verdadeiramente não gasta muito. Nós vamos ter aí um gasto de 806 dólares. A gente pode ver aqui que é a metade, né, que dá aqui a Rússia em 53ª, né, posição na Terra. Ficou difícil pra gente mais uma vez, realmente, né? Mais um golzinho aqui. Mas você vê que nos quesitos sociais, tanto Rússia quanto Coreia dão uma escorregada, né? uma sapateada, porque não são países que estão adequados a uma lógica como a Europa, né? Talvez, né? Onde você tem ali uma estrutura social mais consolidada, e nos próprios Estados Unidos. Bom, vamos fechar a Copa do Mundo. Você já está vendo aqui, né, que a Coreia está levando esse terceiro lugar, mas quem ganha aqui é o aluno X com as informações, com essa discussão maravilhosa. Vamos encerrar com exportação de alta tecnologia. Aqui, pessoal, né, modéstia à parte, os sul-coreanos vão dar show porque investiram pesadamente no capital humano, né, gente? Isso é uma coisa fantástica, né? A Coreia do Sul, ali na bacia do Pacífico, ela vai ficar ali próxima do nível de exportação de tecnologia do Japão, só para você ter uma ideia, com uma faixa, gente, de 122 bilhões de dólares de exportação de alta tecnologia por ano, né, gente? Algo assim absurdo, baseado nessas empresas que a gente já tinha mencionado anteriormente, né? E com a construção de universidades, tecnopolos. Então o coreano hoje ele tem a seguinte lógica: a Apple faz o melhor celular do mundo? Maneiro, eu vou imitar esse celular. Vou ser até processado por plágio, só que eu vou aprender como eu vou fazer esse celular. E eu daqui a pouco eu vou fazer um celular melhor. Quem compra aí os celulares da Samsung e da Apple já está percebendo a hora da virada. A Samsung já está superando a Apple em termos tecnológicos. Quem diria, né, gente? Uma empresa do Vale do Silício como a Apple sendo superada por uma empresa da Bacia do Pacífico. Então o que o Zé estava batendo aqui desde o início da aula é um entendimento que você tem que ter. O Pacífico hoje traz para si um grau de importância, né, incomum no mundo hoje em dia, né, Zé? Com certeza, né? Que favorece até as pessoas. Tem alunos que falam: ô professor, vou fazer RI, Relações Internacionais. Aí você fala: mas você está falando qual idioma? Ele é o alemão, o francês. Não, você vai fazer o mandarim agora, o japonês. Ou seja, mudou um pouco a rota e vocês precisam estar, né, cientes do que vai mudar. É verdade. Aqui, Thiago, eu vou apresentar, porque o aluno já tomei uma goleada, né? Goleada absurda, então eu vou apresentar mais um dos critérios aí, né, que forçou e estimulou o fim da URSS, que
foi a defasagem tecnológica. Muito né? bem lembrado. Os países capitalistas, eles avançaram, o destaque para a Coreia do Sul, e a URSS ela ficou atrás disso. Então, na verdade, a gente nota que até hoje a exportação aqui ela é de 5,4 bi. Pô, absurdamente aquém da Coreia do Sul, e não deu. Pessoal, na disputa do terceiro lugar ficou com a Coreia do Sul. É verdade, mas essa questão que o Zé frisou foi ótima, né? A Rússia teve isso como gargalo, né, Zé? Foi um fator que levou ela a perder literalmente a Guerra Fria, porque na hora que ela precisou de um dinamismo econômico, ela não tinha os bens tecnológicos de exportação que os Estados Unidos tinham, né? Então você percebe, gente, olha o show de informações que você recebeu. Galera, se você está vendo esse aqui como primeiro vídeo, volta desde a primeira fase. Meu irmão, você vai aprender tudo que você precisa saber sobre os países que fazem parte da Copa do Mundo. A galera aí já está imitando o Projeto X. Gente, eu vi outro dia Globo News conta corrente botando PIB. Que PIB, rapaz? Aqui você tem vários quesitos além do PIB e DH que nós trouxemos para você com todo orgulho, junto ao meu irmão Zé Bonner. Zé, considerações finais aí para a galera. Mais uma vez a gente frisa aí essa importância da Ásia, já ficou bem claro isso pra gente, né? E na verdade, essa importância que nós temos dos países que são de uma industrialização recente, né? A gente fala sempre da Coreia do Sul, já puxando para a ASEAN aí, né? Essa associação de nações ali do Nordeste, as reais, que na verdade vem tendo esse crescimento maior. E aí fica cada vez mais difícil para o Brasil, né? Que ele se apresenta claro, como um grande consumidor, né? A gente, nós não temos uma empresa de carros, né, forte, então a gente compra os carros hoje da Kia, né, que já foi falado aqui, Hyundai, ou seja, o Brasil ele fica ainda como um dos países que importa tecnologia. Sim. E exporta esses produtos primários. E sem saída para o Pacífico, pior ainda, né, mestre? Porque o Brasil se glorificou numa época onde o Atlântico era o vetor comercial, exportando, comercializando. E agora, como que faz com o Pacífico? É necessário um diálogo mais interessante, talvez com a Venezuela possa haver esse tipo de contato, né? Precisa haver uma seriedade nessa questão. Os governos que não enxergarem que o Pacífico hoje é o vetor de crescimento do mundo vão ficar para trás, infelizmente. Galera, um prazer estar com vocês, um forte abraço e assiste a final daqui a pouco, ó. Tô tremendo, irmão. A coisa vai pegar fogo. Valeu!